Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim Mercado do Boi e você que está acompanhando as notícias aí dos últimos dias já entendeu que a pecuária brasileira passa por mais um daqueles momentos difíceis onde a gente tem dúvidas sobre o que pode acontecer em termos de precificação, em termos de exportação, em termos de condições para o produtor e para a pecuária brasileira. E o que a gente sabe até agora é que, de fato, as suspensões para a China foram confirmadas. O caso atípico lá no Pará já foi confirmado aqui no Brasil. A gente depende agora dos laboratórios canadenses também confirmarem. Mas o que vai acontecer com o setor como um todo? Aliás, a gente tinha convidado o Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA, para contar para a gente hoje como é que anda o mercado de bezerros aqui no Brasil, né? Só que diante dessa incerteza sobre o que vai acontecer, tudo fica em suspenso, né, Tiago? Até agora a gente tinha um cenário bastante favorável aí nessa relação de troca boi gordo-bezerro. Será que isso pode continuar? Isso tende a se manter? Enfim, como é que essa questão da vaca louca interfere aí nos elos diferentes da cadeia pecuária? Tiago, seja bem-vindo, meu caro. Olá, Alexander, amigos do Notícias Agrícolas. O cenário ele se modifica em poucos dias, né? Infelizmente para todo o setor de pecuária, para toda a economia brasileira, mas a gente acredita que isso deve ser um movimento breve, né? Dado todo o cenário atual, seja de comércio e demanda externa principalmente, assim como a resposta das autoridades brasileiras, assim, se tratando de um caso atípico, mas realmente em poucos dias, né, se modificou muito os números, seja das cotações, seja das incertezas, né, de negócios e também a questão da relação de troca, que vinha se desenhando como bem favorável, né, dos últimos meses para o terminador na compra do bezerro, dado todo o cenário que a gente desenhou, vem desenhando, né, os analistas, até mesmo os pecuaristas observando no campo, mais oferta, mais pressão sobre preços dos animais mais jovens. Então estava sendo favorável, estava um ambiente favorável nessa relação de troca entre venda de boi gordo e compra de bezerro, né? E que se mudou e pode se alterar dependendo das notícias, dependendo como que o mercado se comportar nos próximos dias. Pois é. Então vamos entender como é que estava esse mercado aí. Você falou que era um momento favorável. Como é que é essa conta? O que estava acontecendo? Obviamente que agora a gente precisa saber qual vai ser o novo patamar de preço da arroba aqui no mercado interno para poder fazer essa conta. Mas até então, Tiago, como é que era essa relação? Analisando a relação de troca, né, a relação de troca tradicional do, do setor, né, do pecuarista, vendo um boi gordo, quantos bezerros eu consigo comprar, pensando na relação de troca, os indicadores de preços, né, do boi e do bezerro, a gente chegou num patamar médio de fevereiro de 23 a 2,10 bezerros comprados com a venda de um boi gordo. E só para quem nos acompanha, né, terem ideia de patamares, de coeficientes, esse patamar estava em 2,11 em junho de 22, né? Então muito próximo do que a gente está observando em fevereiro, mas fevereiro de 23 chegou a ter o maior coeficiente, tirando, né, junho de 22, maior do que apenas menor do que janeiro, né, perdão, dezembro de 2019. Então basicamente 20, 21 e 22 de novo, tirando o mês de junho do ano passado, a gente tem uma das melhores relações de trocas aí em basicamente 36 meses, né? Então, esse número é muito favorável. E também se a gente inverter, fizer outra conta, uma relação de troca, né? Quantas arrobas de boi gordo, né, são necessárias para comprar um bezerro, pensando que a pecuária vem mudando, o boi gordo realmente vem sendo abatido com mais peso, né? E até mesmo o bezerro vem mudando. Essa relação também chegou a ser 8,08. Então, eu preciso em fevereiro de 8,08 arrobas de boi gordo para comprar um bezerro.
E é o mesmo cenário dos meses. A gente estava empatado com junho de 22, quando chegou lá 8,07 arrobas de boi gordo para bezerro. Então, era um cenário em termos de relação de troca para o terminador muito favorável em praticamente 3 anos. Obviamente que essa conta se faz com o preço do boi gordo e o preço do bezerro. Vamos entender primeiro o preço do bezerro hoje, Thiago. Como é que está esse preço? E ele vem perdendo valor aí ao longo do tempo? Olha, analisando, né, a média, né, do mês aqui de fevereiro, a gente está falando algo em torno de R$ 2.370 cabeça do bezerro, né, negociado na principal praça no Mato Grosso do Sul. É a referência das cotações do CPEA. Isso representa 1,05% a menos do que janeiro de 23, né, quando chegou a R$ 2.395,32. Mas se a gente comparar com fevereiro do ano passado, em termos reais, o bezerro já atinge uma queda de 18% nas suas cotações. Então, analisando esse ambiente, né, de preços do bezerro, a gente tem realmente uma desvalorização que, sim, como eu já citei, foi já desenhada, o mercado já esperava um volume maior de animais, né, a retomada, a recomposição do rebanho, com mais inseminação de vaca, mais produção de bezerro, né? Então esse cenário já era desenhado, mas realmente, quando a gente fala que algo em torno, em valores reais, o bezerro já caiu, né, recuou 20%, é um número expressivo. Sem dúvida nenhuma. Agora, quando a gente olha o preço da arroba, minha caneta caiu aqui, mas enfim, vamos lá. Quando a gente olha o preço da arroba do boi, por exemplo, agora, óbvio que a gente não sabe para onde que esse preço vai. A gente pode, dependendo da atitude do produtor, ter uma manutenção, ligeiras quedas, ou ao contrário, se de repente esse embargo durar muito tempo, a gente pode ver o que aconteceu em 2021, aquele preço da arroba derretendo. Mas enfim, olhando para o que está acontecendo hoje, você acredita que essa relação ela pode ser mantida? Ou seja, se derreter a arroba do boi, derrete também bezerro? Vamos só para a gente trazer alguns números, né? Como a gente falou um pouquinho do bezerro, se a gente olhar para o boi gordo, né? Também a gente ainda não fechou o mês, mas o boi gordo tinha conseguido uma valorização mensal, que eu estou falando, comparando a média do mês de fevereiro frente a janeiro, de 2,59%. Né, até então. E se a gente olhar em relação ao ano passado, também com valores reais, né, deflacionados, então comparando fevereiro de 23 com fevereiro de 22, a queda é de 14,14%. Então, sempre lembrando, a queda do bezerro foi algo em torno de 18%, enquanto do boi gordo 14%. Por isso que favoreceu, sim, a relação de troca. E aí é uma pergunta pertinente, né? Se cair o preço do boi, cai o preço do bezerro. É claro que a gente tem um efeito cadeia, né, como a gente sempre diz, quando um elo de uma cadeia tem algum problema, ou quando eu falo problema, pode ser até um problema positivo, né? Uma oferta restrita, uma oferta maior, uma demanda menor, uma demanda maior. Então, desde o início da cadeia até o final da cadeia, seja por insumos, seja dentro da porteira, seja por questão de processamento de carne, até mesmo o consumidor, eu vou afetar a cadeia como um todo. Tá? Então, naturalmente que o efeito, né, o impacto, vai depender muito das ações dos elos das cadeias. Quando a gente fala da queda do boi, o preço da carne já vai cair, queda das exportações, o preço da carne já vai cair. Se a gente lembrar o que aconteceu na vaca louca, né, atípica em 2021, o preço do boi caiu seus 14%, 15%, enquanto o preço da carne no atacado, no varejo, algo em torno de 5%. Então, assim, vai depender muito era uma outra realidade de oferta mais restrita, vai depender muito da questão do estoque, seja do atacado, do varejo, dos estoques dentro da indústria frigorífica, até quando eles têm esse poder, e isso vai repassando. Então, isso repassa para o pecuarista. O pecuarista ele já vem sentindo isso, né?
com muitas indústrias fora de negócio, buscando realmente um patamar de preços, entendendo como o mercado vai trabalhar, e isso vai afetando as demais, porque eu posso realmente travar negociações, seja em relação a boi magro, seja em relação a bezerro. Então, essa relação pode vir a melhorar, a relação de troca, ou piorar, vai depender muito, como eu falei, da posição de cada elo. Se eu tiver condição de passo, se eu conseguir manter esse meu bezerro ou não, eu vou ter que descartar. Não, eu vou resolver fazer uma recria para realmente conseguir um preço melhor, passado toda essa tormenta, podemos dizer assim, ou não, eu vou ter que repassar essa cria de qualquer jeito, porque eu não tenho espaço, não tenho caixa para manter esse animal na minha propriedade. Então, isso vai fazer com que os preços oscilem, tá? Então, vai depender muito desse movimento, Alexander. Então, a gente pode, sim, com queda do preço do boi gordo, ter queda do preço do bezerro também, assim como eu posso ter produtores de engorda segurando mais animais para minimizar a queda, assim como bezerros segurando mais animais para minimizar a queda. Então, a gente vai acompanhar nos próximos dias como irá se comportar. Mas, evidentemente, como eu já falei no início, efeito cadeia. Sempre a gente tem uma pressão de um lado, a gente tem a pressão no outro também. E isso pode vir a favorecer. Pois é. O pecuarista que estava fazendo as contas já para fazer essa reposição do rebanho dele, qual que é a melhor atitude agora, Thiago? É esperar para ver uma definição de preço? É aproveitar porque ainda assim é uma relação de troca favorável? Tem alguma coisa a se fazer nesse momento? Sim, ele tem que, eu acho que primeiro de tudo é continuar acompanhando esses números. Realmente, tem muita gente aí que realmente tinham negócios que realmente vêm sendo pressionados, e talvez com problemas de caixa, mas realmente pode ser uma oportunidade de conseguir bons negócios, tá? Então é ficar atento com essas possibilidades de oscilação, seja lá na questão do boi como do bezerro, para aproveitar esse momento, né? Então, quando a gente pensa que a gente tem um indicador de 2,10, né, na venda de um boi gordo, comprar 2,10 bezerros, se esse indicador melhorar um pouco, a gente sabe que realmente a gente tem um cenário muito favorável em 3 anos, né? Então, é ficar atento a esse índice, né? Qualquer melhora sempre vai ser favorável para o pecuarista terminador, mas sempre lembrando, a gente tem esse período aqui de indefinição em relação a quando vai se abrir o mercado chinês novamente, as exportações, assim como a gente sabe que a partir de abril, maio, junho, a gente tem o desmame bovino e realmente tem um volume maior de bezerros no mercado. Então é ficar atento, mas também a gente tem uma pressão em cima do preço da arroba. Então é acompanhar o índice. Se o índice melhorar um pouquinho, vale a pena o investimento, porque realmente o mercado ele se ajusta, ele volta, a gente vai voltar a exportar para a China, e isso o mercado ele vai realmente buscando um norte, e o mercado ele tende a ser muito positivo para o pecuarista e para o Brasil esse ano. Reforçando, estamos passando por um dos melhores momentos de relação de troca dos últimos 3 anos, salvo aquele junho de 22, como você bem pontuou, mas estamos passando por esse período. Se essa relação se mantiver ou melhorar, é uma boa oportunidade. É um ambiente favorável, sim, é um ambiente favorável para negócios. Como eu falei, apesar de a gente ter ainda mais uma expectativa de maior volume de bezerros nos próximos meses, né, principalmente no final da safra, a gente sabe que a gente tem também um cenário mercadológico interessante, onde isso pode favorecer e pode valorizar tanto o preço do boi como o preço do bezerro, né? Então, realmente, se essa relação de troca vir a melhorar mais um pouco, é um momento interessante para o terminador. Legal. Tá? Agora, o que o Thiago Bernardino está vendo aí desse movimento, óbvio, de precificação da arroba aí, do bezerro, enfim, da cadeia como um todo, diante dessa questão da vaca louca? O que pode acontecer, Thiago, daqui para frente? Será que temos cenário para uma resolução mais rápida do que foi em 2021? Será que temos momento diferente daquele de 2021, quando a gente tinha um boi que parecia um alface? Faço essa comparação por conta, né, dos confinamentos da época. Você tinha prazo de validade para vender aquele boi, para negociar aquele boi, e a gente chegou naquela época a ouvir até a palavra desconfinamento acontecendo no período.
E agora não, agora a gente está num período de safra, onde teoricamente o gado está no pasto, teoricamente dá para gerenciar melhor essa entrada de animais. Isso muda os cenários e as perspectivas, enfim, qual que é a sua expectativa, Thiago? Salvo se eu estiver errado aí, você me corrige, ou quem acompanha nos corrigem nas próximas vezes. No começo do ano a gente conversou e a gente dizia que era o ano onde a gente ia ter mais oferta, era um ano, dado as condições aquele janeiro naturais, era um ano de as exportações continuarem firmes e um ano talvez de uma demanda interna com todo o ambiente do novo governo, evidentemente de um apoio maior na questão social, de uma demanda melhorar, até pela pressão menor da inflação. Então era esse o ambiente que a gente desenhava. Realmente a gente tem esse cenário de sanidade de vaca louca atípica, né, que realmente trava as exportações. O que eu vejo? No primeiro momento, eu olho de fevereiro do ano passado a janeiro desse ano, se eu pegar a média de tudo que a gente exportou para a China, eu estou falando de uma média mensal de 107 mil toneladas. Média mensal. De janeiro desse ano foi 98, fevereiro do ano passado 87. Então, se eu pegar a média, chegando em agosto, 130 mil toneladas, setembro de 22, 136 mil toneladas, os maiores meses. Então, o que me mostra isso? Realmente, eu fico preocupado. Puxa vida, um grande player que está comprando, em média, mais de 100 mil toneladas nos últimos 12 meses, eu vou ter que redirecionar essa minha carne, seja no mercado interno e externo. Então, de bate-pronto, me causa preocupação e realmente, olhando para a cadeia, olhando para o pecuarista, né, olhando até mesmo para frigorífico, realmente me causa essa preocupação, porque, como a gente já falou, eu paro no consumidor, eu tenho um efeito no consumidor, eu rebato lá atrás, né? Rebato lá no início da cadeia. Então, realmente me preocupa. Agora, por outro lado, e não é a questão de olhar o lado positivo da história, não. A gente tem um cenário onde a gente tem um grande player dependendo da nossa carne. A gente tem todo um cenário instável no mundo todo um cenário de inflação no mundo todo. Isso não foi num caso somente no Brasil, lá de 21 para 22 inflação. Isso daí todo mundo está observando ao longo dos últimos meses ao redor do mundo. Então, assim, a China é um país que precisa da nossa carne. Uhum. Tá? Se a gente fizer a comparação de pegar 21, o quanto que eles compraram em média, né, tirando os últimos 3 meses, né, também, se não cai muito, né, outubro, novembro e dezembro, quando a gente teve aquele caso, janeiro a setembro de 21, eu estou falando de uma média de 78 mil toneladas, que também já era um volume considerável, mas eu já falo uma média de 107 mil, então, se as minhas contas estiverem certas, é algo em torno de mais ou menos, arredondando, 30 mil toneladas a mais que a China vinha comprando a nossa carne. Então, ela precisa da nossa carne. Então, e ela vai recorrer a quem? Os Estados Unidos, onde o rebanho realmente está mais acomodado, reduzindo. Ela tem uma Austrália com o preço mais caro do boi gordo. Eu tenho essa questão, talvez, da Argentina, do Uruguai, mas eles não têm um volume considerável para suprir toda essa demanda chinesa. Então, por isso que eu acredito que talvez a gente tenha uma resolução mais rápida do que foi 2021, né? E até mesmo pela resposta das autoridades, é um caso isolado, já foi totalmente controlado. A gente precisa lembrar também no caso de 21, se eu não me engano, Minas Gerais e Mato Grosso, eram também 2 casos mais no centro do Brasil. Então, assim, também a gente tem que observar como um todo e também ver essa dependência, né, que os países têm, seja do nosso grão, seja das nossas carnes. Então, assim como a gente tem uma preocupação gigante sobre a influenza aviária na América do Sul, e todo mundo pensa no Brasil pela oferta de carne, a gente tem essa questão da carne bovina, que também eu tenho um grande player mundial que depende da nossa carne. Então, é essa análise que eu faço. Realmente, no curtíssimo prazo, você tem todo um ambiente incerto, inseguro.
Tenho realmente o ambiente de negócios realmente colocado um ponto de interrogação para onde seguir, para onde que eu colocar essa carne, vou estocar, não vou estocar, o que eu vou fazer com meus fornecedores, aí os compradores de gado também, o que eu vou comprar, compro ou não bezerro, é a temática de hoje sobre a relação de troca, mas pelo outro lado eu tenho o comprador que ele vai precisar solucionar rápido, senão o consumidor também na China ele vai acusar. Então, quando a gente fala de mais de 100 dias em 2021, eu acho que é um período, de certa maneira, mais longo, tá? Que ocorreu. Acredito que isso seja mais ameno nesse 2023. A gente espera, né? Quando eu falei torce, não é torcida não, a gente realmente quer que isso ocorra, torce para que corra mais rápido e eu acredito que deva ocorrer. Muito bem. E bem lembrado por você, a gente depende da China, mas a China também está dependendo aí da gente, enfim. Quanto mais rápido se resolver essa história, melhor para ambas as partes, né? Perfeito. Evidentemente, vão ter negociações de preços, todo esse ambiente aí de todo mundo querer se aproveitar no bom sentido aí de uma comercialização melhor ao longo da cadeia, até na ponta final, até o consumidor. Venho recebendo bastante mensagens, seja do mercado, seja de amigos. Então agora o preço da carne vai cair, graças a Deus. Então, é uma expectativa da cadeia como um todo. Então, o ambiente de negócio, realmente, ele fica favorável para quem realmente pode comprar ou não, né, tomar essa decisão. E aí quem realmente tem a oferta, ela vai ter que entender como vai encaixar, mas com certeza, sua fala é a verdadeira. A gente depende da China, mas a China também depende da gente. Boa. Tiago, mais uma vez, bela análise, obrigado meu caro mais uma vez pela sua participação conosco, a gente sempre conta contigo aí para ajudar a gente a entender, principalmente nesses momentos, né, momentos complicados aí do mercado. Volte sempre, viu, Tiago? Que é isso, eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui trazendo informações, batendo um papo sobre pecuária, principalmente num ambiente que as pessoas precisam de mais informações, os pecuaristas, os agentes da cadeia, então sempre bom aqui trazer uma fala, uma visão não diferente, talvez a gente choveu no molhado em algumas coisas, mas mostrando que a gente precisa analisar os números e realmente tem muita coisa que deve favorecer o nosso mercado aí nas próximas semanas. Boa. Grande abraço para você, Tiago. Até a próxima. A todos vocês um grande abraço e bom final de semana. Valeu. Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. No primeiro momento a gente tinha combinado com o Tiago de falar sobre o mercado de bezerros, mas diante dessa novidade, que foi a confirmação aí de um caso de vaca louca típica lá no Pará, obviamente muda todo o cenário de relação de troca, de precificação, tanto da arroba quanto do bezerro, enfim. Mas o Tiago explicou direitinho para a gente o que pode acontecer. E, na verdade, é um momento favorável para a relação de troca e, aparentemente, esse momento deve se manter aí, principalmente para o terminador. Para o criador, a situação é diferente, quedas significativas de quase 20% de um ano para o outro, e uma queda real, isso deflacionado, né? Fazendo as contas, tirando aí a inflação. Então, temos aí uma situação complicada, mas que precisa ser entendida daqui para frente, principalmente com possíveis novas precificações. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios lá na B3, no Mercado Futuro, você acompanha comigo na tela. Fevereiro caindo bem, 3,71%, 281,65. O março caindo hoje 0,82% a R$ 290, o abril R$ 292, 0,21%, e o maio R$ 287,50, maio subindo 0,84%, mercado ainda trabalhando de forma mista aí em termos de fechamento. O indicador CPEA fechou com queda forte ontem, né, de 10 pontos, quase 11 pontos de queda aí a 267,45, mas é porque não tinha referência no mercado, os negócios ficaram bastante travados e os frigoríficos acabaram também nem ofertando preços aí
para a compra de animais, aguardando para saber o que ia acontecer de fato com o mercado. 267,45, portanto, último indicador do boi gordo lá do CPEA. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.